감사합니다. Obrigado. 성경 말씀 읽겠습니다. Vamos ler a Bíblia. 구약 성경 열왕기하 7장. Antigo Testamento, segundo Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1. 열왕기하 7장 Segundo Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1, eu vou ler. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã estas horas mais ou menos dar-se-á alqueires de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda ali, dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem este dia de boas novas, e nós nos calamos. Se nos esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos atados e as tendas como estavam. Nós lemos até o versículo 10. Ontem, a irmã Park Jin-young, ela fez a apresentação solo. Foi uma boa apresentação. Ontem a Jin-young veio e, vendo ela cantar, eu tive muita emoção no coração. A Jin-young, eu sei, porque eu vi de perto ela cantando no coral, né? As fases. No começo ela gostava de cantar, mas porque ela é jovem, mas ela tinha muito coração para com o mundo. Por isso, tinha aquele apresentação tão importante, mas ela fugiu porque ela foi para a casa das amigas. Aí o maestro ficou preocupado, procurou por ela, né? Mas ele nunca tinha paz no coração por causa dela, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o coral Gracias, eles recebem um treinamento muito forte, né? E o coral, porque eles treinam muito, o coral, quando vão pro buffet, eles comem, nossa, até aparecer o fundo do prato, assim, né? Eles ficam cansados, difícil, mas o coral, eles ficam muito difícil, por isso frequentemente eles brigam, né? Então a Jin-young era esse tipo de pessoa. Mas um dia a Jin-young, dentro do coração dela, aqueles desejos que surgiam no coração dela, depois que ela começou a vencer isso, a música dela começou a melhorar. E também o jeito que ela cantava começou a ficar muito livre, né? A gente pôde sentir isso.
저는 제가 먹는 걸 좋아하기 때문에 Porque eu gosto de comer. 가서 이제 먹은 Quando eu fui pro exército, eu só me lembro normalmente de ter comido. 제가 군대 가면서 Indo pro exército, 군대 가는 그 형제들 군대 가면 os irmãos quando vão pro exército, ainda hoje, 뺏고 보내고 싶은 마음이 참 dá vontade de, muitas vezes, de tirar todo o meu dinheiro e dar para eles. E tem vezes que eu dou dinheiro, né? 돈을 한 푼도 안 가지고 Mas, quando eu fui pro exército, eu não levei nada de dinheiro. 10원에서 100원 주고 도장 새기고 남은 30원 가지고 갔습니다. Eu levei 30 centavos, porque eu tive que fazer um carimbo, né? 그러면서 E era 70 centavos. E quando eu estava no exército, fazendo 3 anos de vida de soldado, 때마다 cada vez que eu não tinha dinheiro, 신 것들 aquelas coisas que Deus me deu, 내 마음에 아주 강하게 작용을 했었어요. essas coisas ficaram fortemente dentro do meu coração. 돈이 없으니까 뭐 Porque eu não tinha dinheiro, 음식을 사면 거의 불가능한데 era quase impossível de comprar comida, né? 군대에서 참 E no exército, 들을 많이 먹었어요. eu comi muita coisa, assim, né? Uma vez, quando eu estava na base de comunicação, 고참 병장이 되면 이제 주로 como eu era uma estrela, 이제 위병 조장 그래 이제 위병소에서 조장 노릇을 해요. 우리 부대는 Então, na nossa base, 안 되는데 então, 안 되는 거 알면서도 토요일 mesmo 자식들이 que 보고 싶어서 와요. as pessoas sabiam que não dava para visitar, mas as pessoas ficavam com saudade dos seus filhos e vinham. 젊은 여자가 Teve uma vez que uma jovem senhora veio 좀 만나게 해달라고 하더라고요. e estava pedindo para se encontrar com o filho dela, né? Mas não podia fazer isso. 그렇게 애처롭게 해서 Mas de uma forma muito difícil, 정원 제가 위병소 안에서 좀 면회 좀 하라고 특별히 선심을 내가 베풀어 준 거예요. aí, assim, de uma forma muito especial, eu deixei ela ver, né? Visitar o filho. Ah, mas eu falei, nossa, eu não posso, porque se der alguma coisa de errado, eu vou receber bronca. 밖에 있었는데 Mas aí eu deixei eles se encontrarem e fiquei lá fora. E essa mulher saindo, ela falou o que pra mim? 세상에 사람인데 어떻게 Nossa. 이랬냐고 마적하면서 Nossa, nós somos seres humanos, como podem fazer isso com a gente, né? Ela começou a ficar brava comigo, ficou irritada comigo. 제가 막 나중에 그 남의 식구들 패고 싶더라고요. Aí depois eu queria bater no marido, no filho dela, né? 그거로 선의를 베풀어서 Eu concedi graça porque ela pediu. Não podia, eu passei o risco, né? Fiz com que eles se encontrassem. 어떻게 인정이 그렇게 없느냐? E como é que você não reconhece isso, né? Você é ser humano, né? Ela saiu reclamando dali. 근데 이제 그 뒤에 Aí depois, 저는 이제 어떤 teve uma pessoa que uma mãe veio me fazer pedido assim, nossa, com todo, 제가 이제 né? Veio fazer um pedido, aí eu perguntei pro chefe, né? Eu falei, chefe, 부모님이 오셨는데 tem uma mãe aqui 아들 면회하고 싶어 그러는데 e ela quer visitar o filho. 말 못해 어떻게 하면 좋냐고 Como é que eu faço com isso? 그 사람 데리고 부대 안으로 들어오라는 거예요. Ele falou, traz pra dentro da base. 산밑대가 대기 시켜놓고 Deixa ela dentro da base e você vai, chama o filho dela e faz se encontrarem. 이제 병사를 시켜가지고 거기 가서 이제 교육생 가서 면회를 했어. 제가 Aí eu mandei chamar, né? 근데 부모님들이 저를 보고 Mas 고맙다고 와서 좀 먹으라 그러더라고요. os pais ficaram felizes e falaram, vem aqui comer junto, né? Tinha tantas coisas que eu queria comer naquele tempo. Nossa, frango. Nossa, eu queria muito comer frango, né? Nossa, eu comi um frango inteiro sozinho, né? Eu fiquei assim, meio sem graça diante daquelas pessoas, mas, por exemplo, por esse ou aquele método, Deus me deu de comer. E uma coisa que eu jamais posso me esquecer é que eu escrevi uma carta, mas eu não tinha selo, né? Então não tinha como enviar essa carta. Aí eu fiquei orando o dia inteiro, Deus, por favor, concede selo para mim, né? Aí eu não consegui mandar por vários dias.
Mas eu quero mandar essa carta. Por favor, Deus, concede selo para mim. Eu orei. Aí um soldado falou, o senhor vai sair? Quer fumar um cigarro? Aí eu falei, não fumo. Lá no exército a gente fala, né? Você está rejeitando? Ele pegou um maço e colocou no meu bolso. Naquele tempo era 35 centavos um maço de cigarro. Aí eu falei, eu não fumo, né? Aí ele falou, mas fuma mesmo assim. Eu nem conseguia me lembrar quem era ele, mas ele me deixou um cigarro e foi. Aí a lanchonete era bem ali na frente. Então tem os cigarros com filtros e os que não tem. Aí eu peguei e fui pra lanchonete. Aí eu falei, você fuma? Você quer cigarro? Né? Eu perguntei pro cara da lanchonete. Aí eu perguntei, posso trocar o cigarro por outra coisa? Ele falou, pode. Posso trocar por selo? Sim, trocamos. Aí era 7, né? 7 centavos cada selo e 35 cigarro. Aí ele me deu 5 selos, né? Então parece que 5 selos não são nada, né? Mas para mim era uma grande coisa e se tornou uma coisa assim muito gratificante. Desculpa falar continuamente sobre comida. Na nossa base tinha muito dinheiro, né? Porque diz que é a base do dinheiro, né? Porque tinha muitas pessoas de Seul, né? As pessoas de Gyeongsang não levam muito dinheiro normalmente. Então na lanchonete tinha muito o que comer, mas eu nunca gastei meu dinheiro para comprar alguma coisa porque eu não tinha dinheiro, né? Mas Deus, cada vez que eu tinha vontade de comer alguma coisa, Deus preenchia essa comida para mim. Como eu era soldado, né, de uma base de comunicação, no final, quando faltou só uma semana para acabar, aí todo mundo se separou e a gente realmente recebeu o treinamento para fazer essa comunicação. Tinha 40 pessoas no meu quarto, a gente dividiu em 3. E o grupo que eu tava eram amigos assim muito assim bagunceiros, né? Pra onde a gente vai, né? A gente pensou. Aí tinha o lugar do Lee Sung-man, né? Vamos lá pro lugar do presidente Lee Sung-man. A gente foi. Como é que eles vão saber para onde a gente vai? Não vão saber, né? É só a gente ir. Os superiores não vão saber. Aí a gente foi lá para onde o presidente Lee Sung-man ficava. Os jovens de Seul vieram uns 10 deles. Vieram antes e eles estavam cozinhando, eles estavam fazendo carne, né? Mas um dos nossos amigos tem um amigo que é meio estranho e falou: oi, senhores, tudo bem? Nós somos soldados que estamos em treinamento. Aí ele falou: a gente está com fome, vocês podem nos ajudar? Nossa, agora eu sei por que as pessoas de Seul são cara de pau, né? Eu também fui soldado. A gente conhece muito bem o coração de soldado, né? Vem. Aí 13 pessoas do nosso grupo foram. Aí cozinharam carne, comeram, aí falaram: todos vocês comam. A gente fez tudo isso por vocês. Nossa, naquele dia, a gente comeu demais. Nossa, e a gente estava quase chorando, porque a gente só comia arroz, né? E a gente poder comer carne bovina naquele tempo. Aí um amigo falou: irmãos, a gente agradece muito, a gente não pode ir embora assim sem agradecer, a gente vai cantar, né? Sim, então cantem. Aí eles cantaram, aí esse meu amigo começou a cantar. Nossa, vai, que bom, vem aqui, toma uma aqui, vai. Aí 13, eram eu e mais 12, né?
Então todos os outros 12 estavam bêbados. 저는 막 그날이 너무너무 즐거웠어요. Mas aquele dia estava sendo muito divertido para mim, né? A gente estava comendo aquela carne, a gente bebeu. 이제 교육 시간이 다 끝나가는데 Mas o problema é que estava acabando o horário de treinamento, mas estava todo mundo bêbado ainda. 교관이 우리를 찾으러 왔어. A gente procurou, aí vieram os superiores nos procurar, né? 건너가야 하는데. A gente tinha que passar a ponte. Aí eles falaram, todo mundo, o nosso grupo falou, todo mundo tá bêbado, só o Pagoksu não tá bêbado. Então a gente tem que escutar o que ele tá falando, tá? Todo mundo tá bêbado, então todo mundo escuta o que ele fala, tá? Aí todo mundo tava torto. 막 그 친구도 기분 되게 좋았고. E esses amigos estavam muito felizes, eu também estava muito feliz. 우리를 이제 그 Aí os nossos superiores 술 취한 놈들을 넘겨줄 수가 없는 거야. tinha que passar para outra treinamento, né? Mas eles estavam tudo bêbados, mas os superiores ficaram tão bravos, porque todos estavam bêbados, então não tinha conversa, né? Ah, é aquele cara lá, ó, que estão treinando a gente. Aí o superior falou, o que você acha que a gente deve fazer com eles? Ah, não tem problema. Eu vou fazer eles dormirem um pouco, aí depois que eles acordarem, aí eu levo eles para lá. Ah, você realmente quer fazer isso? Ah, sim, não se preocupe. Eu vou me responsabilizar por eles, tá? Então vou acreditar em você e vou embora, tá? Aí ele foi. O superior falou isso pra mim e mandou bater em vocês todos, hein? Então vocês têm que me obedecer, né? Como todos nós éramos amigos da mesma idade. E assim a gente voltou muito bem. Às vezes, tendo essa vida de soldado, eu fui pro exército sem nenhum dinheiro. Mas quando eu estava com dificuldade, quando eu lembro daquele Deus que me ajudou, é muito gratificante. Mas, pessoal, quando a gente vive a fé de acreditar em Deus, o desejo da carne rejeita o Espírito de Deus, porque rejeita a Deus. Os nossos desejos da carne sempre aparecem e faz com que a gente siga o caminho contrário do de Deus. Mas a maioria da vida espiritual, eu não consigo abandonar a Deus e também não consigo abandonar a cobiça da carne. Então, porque a gente fica nesse meio, eu venho para a igreja, escuto a palavra, parece que eu estou tendo algo espiritual, parece que eu estou conseguindo ter vida espiritual. Mas depois, de novo, eu vou para o mundo, aí eu começo a ser arrastada de novo pelo mundo. Aí, com o tempo, eu vou e volto assim e eu vou perdendo as forças. Mas a gente chega a que ponto? Quando a gente chega numa dificuldade, num problema de morte, acabando, sendo demolido aquele desejo da carne. Então, quando o ser humano é destruído, demolido, então ele começa a mudar. Então, tinha uma senhorita na missão que ela estava morrendo de... ela estava morrendo de uma doença e ela tuberculose. Ela estava com 37 quilos, tendo 18 anos, 20 anos. Então porque ela pensou que ela tinha sido curada da tuberculose, mas surgiu de novo. Então, quando a pessoa tem novamente a tuberculose, o remédio não corresponde mais. Então, ela estava com 50 quilos, ela passou para 37. Então, essa senhorita na missão, quando eu vi ela morrendo, nossa, eu fiquei com muita pena dela. Mas um dia, a mãe dela me ligou e ela veio para minha casa, e eu preguei o evangelho para ela, e ela ficou brava comigo. Que isso tem a ver comigo?
제가 이야기 뭐 대충 해가지고 보냈는데 Eu só simplesmente falei com ela e ela foi embora. Mas depois de 10 dias, essa mãe me ligou de novo. Ah, pastor, amanhã o senhor tem tempo. A missão não pode se encontrar com o senhor? Eu falei, sim, pode vir. Ela morava em Chungju e eu em Daejeon. 이튿날 미선이가 No segundo dia, a missão veio com a mãe. 미선이 올 시간 가까웠는데 나는 A missão estava para chegar e eu estava muito preocupado. 얘가 하나님 이야기만 짜증을 내니까 Se eu falo de Deus, então ela fica irritada só de falar das coisas de Deus. Então como é que eu vou falar com ela? 이제 내가 그걸 생각하고 있었는데 Eu estava pensando nisso. Ah, hoje, 화내만 내고 마지막으로까지 복음 전하고 mesmo que ela fique brava, eu vou pregar até o final o evangelho e vamos ver. E eu decidi pregar o evangelho. 왔는데 A missão veio. 제가 막 복음을 차근차근히 전하면 한 1시간, 2시간 좀 걸릴 건데 Se eu pregar exatamente o evangelho, detalhadamente, então ia demorar 1 hora e meia. 25분 정도의 복음을 말씀을 좀 Mas eu preguei para ela de uma forma bem simplificada por 25 minutos. 미선아 너 이거 믿니? 하고 물어봤어. Aí eu perguntei, Missono, você acredita nisso? 예, 미선이가 예, 목사님 믿어요. E a Missono, sim, eu acredito, 내가 pastor. 믿어지는 거야. 걔가 믿는다는 게. Eu não estava acreditando que ela estava acreditando. Ela é uma jovem que estava sempre contra, né? Eu perguntei, mãe da Missono, você também acredita? Sim, pastor. Aí depois a mãe da Missono começou a contar. Alguns dias atrás, ela foi para o hospital e o médico falou. Chamou, em particular, a mãe da Missono e falou. Agora, você não precisa mais trazer ela para o hospital. Nesse hospital já não podemos fazer mais nada pela Missono. O médico falou para não vir mais para o hospital. Isso quer dizer o quê? Que a filha amada dela agora ia morrer. Quando ela estava no hospital, ela indo para o hospital, ela tinha esperança ainda. Mas, escutando isso, o coração da mãe foi demolido. Era uma casa que fracassou por causa da tuberculose. A mãe também tirou um lado do pulmão, o marido morreu de tuberculose, agora quem estava morrendo era a filha, Misson. Mas o médico falou o quê? Nesse hospital já não temos mais nada para fazer por ela, então não venha mais. E o coração da mãe assim demoliu. À noite, chorando a noite inteira, ela foi procurar por uma vidente. Por favor, se tiver um jeito para salvar a Misson, me fale. Tem dois métodos. Só se ela se tornar vidente recebendo um espírito nela. O outro só se ela acreditar em Jesus Cristo. E aí a mãe da Misson trocou de coração e queria acreditar em Jesus. Aí um dia a mãe da Misson chamou a Misson e falou: filha, eu tenho uma coisa que eu quero te falar. Sim, mãe, o que é? Se você se tornar vidente, você pode sobreviver. Mas você tem que receber um espírito em você para você poder sobreviver. A Misson falou: mãe, eu odeio vidente, eu tenho medo disso. Então, o que você quer que eu faça? Então você tem que acreditar em Jesus para viver. Naquele momento, o coração da Misson foi completamente destruído. Mãe, eu vou acreditar em Jesus. Mãe, eu odeio vidente, eu tenho medo. Eu vou acreditar em Jesus. Por 30 minutos ela veio e escutou a palavra através de mim. A Misson, trocando de coração, ela teve muita paz. Depois que a gente acabou de conversar, a primeira coisa que a Misson falou foi o quê? Mãe, que estranho. Hoje, enquanto eu escutei a palavra do pastor, eu não tossi nenhuma vez. Mãe, eu tô tão feliz, que bom. Mãe, muito obrigado. No começo, escutar o que eu tinha que falar era muito agoniante, era chato.
Mas um dia, quando ela ficou diante da morte, ela descobriu isso, todo o coração dela foi destruído. Quando meu pai recebeu a salvação, quando ele se deparou com a morte, todo aquele coração que ele tinha até então foi destruído e ele recebeu a salvação. O meu tio também, ele estava com uma religião estranha e por muitos anos ele ficou contra mim, mas ele ficou com câncer e depois que ele escutou que ele não podia viver muito do médico, ele sentiu que aquela religião que ele acreditava não podia lhe dar paz, né? Daí ele leu O Segredo do Perdão dos Pecados, Como Nascer de Novo e recebeu a salvação. Na verdade, como a vida espiritual se realiza? O nosso coração tem uma força que nos arrasta. Faz com que nosso coração siga o desejo da carne. Quando a gente é segurado por isso, realizando o desejo da carne, fazendo as coisas que a carne quer, mas todas as coisas mudam para a gente reclamar, murmurar. A gente segue a vontade da carne, segue o desejo da carne. Por isso, nós seres humanos estamos vivendo esse tipo de vida. Mas, pessoal, as pessoas nascendo, elas têm inúmeros pensamentos. A carne come, dorme, descansa, quer viver bem, coisas sexuais, querem ser reconhecida pelas outras pessoas. Essas coisas, de uma forma bem complicada, porque está segurando o nosso coração e a nossa vida. Quando eu quero dar o meu coração para Deus, quando eu quero dar minha vida para Deus, quando eu quero dar o meu tempo para Deus, quando eu quero servir a Deus, quando eu quero dar o meu corpo, quando eu quero ofertar diante de Deus, essas coisas da carne seguram o nosso coração, impedem e ficam bloqueando o nosso coração. Por isso, a gente sabe que é bom receber condução do Espírito, viver por Deus, mas através desses desejos da carne, não deixam com que a gente possa ter esperança na paz do céu. Mas a maioria das pessoas, diante da morte, quando ficam diante da dificuldade, para que eu preciso de dinheiro diante da morte, não é? Eu vou morrer. E daí se eu tiver um bom trabalho? Eu vou morrer. E daí uma boa casa? E daí se eu tiver um bom carro? Eu vou morrer amanhã. Para que eu preciso disso tudo? Então meu coração pode se libertar dessas coisas. Quando o nosso coração chega nessa posição de morte. Então quando eu chego ali, o desejo da carne, eu sou liberta desses desejos da carne e assim meu espírito fica em liberdade e em paz. E assim eu posso ter paz junto com Deus. A Park Jin-young cantando. Eu falei, Jin-young, na nossa igreja é muito bom. A caixa de som da nossa igreja é muito bom, né? Mas se você for no outro lugar, não é bom. Então, por isso, você treina a partir de agora. Ontem, fazendo a apresentação de música, o som é pior do que o nosso, né? E eu pude sentir que a Jin-young estava difícil. Porque aqui ela tem liberdade para cantar, né? Então, cantando, tem que aprender muitas coisas, história da música, e também tem que decorar algumas coisas. Por exemplo,
música italiana, você não sabe o significado, né? Você decora, né? Você pode saber o significado da música, mas não de cada palavra. Então você tem que decorar, você tem que saber aprender a história, você tem que saber o coração do compositor, né? Então é muito difícil cantar. Vendo o coral Graças, eles não descansam por 1 minuto. No iPad, eles gravam a música e depois a aula eles gravam e ficam escutando eles e assim aprendem o idioma. Mas quando eu vi a Chin ela é uma jovem de apenas 20 e poucos anos. É uma jovem de 20 e poucos anos, mas ela não tá assim. Um dia no meu coração, o meu coração ultrapassou uma vez aquela fase da carne. Eu não posso viver pela carne cantando. Se eu for arrastado pela carne, se eu preencher todos os desejos da carne, por melhor que eu possa cantar, eu somente vou poder me corromper. Agora, na televisão, eu vejo concertos musicais de pessoas famosas. Quando eu vejo os músicos da televisão, são muito diferentes dos músicos do coral Graças. Por quê? A gente pode ver na televisão fortemente aqueles músicos famosos com arrogância estampada em seus rostos. Se eu tiver um pouco desse coração de que eu canto bem, de que eu faço bem, desde então, essa pessoa já não pode mais se desenvolver na música. Isso é o coração do ser humano. Qualquer pessoa que seja é assim. Eu cantei bem, eu faço bem, eu estou sendo reconhecido. Desde então, tanto os esportistas, tanto os músicos, então começa a declinar. Tendo a vida espiritual, o coral Graças tem... por que eles melhoram? A condição está na vida espiritual. Na vida espiritual eu faço bem, eu sou bom, nossa, eu sou... Então a vida espiritual mata todo esse coração. Chegando num ponto de morte, e meu coração, se não for demolido, então pela palavra meu coração é demolido, e assim aquele desejo da carne, quero dormir, quero comer, quero me divertir. Então essa palavra vence esses desejos, eu como, eu bebo, eu me divirto, essas coisas sexuais, não tem como comparar na paz, a alegria, a gratidão que vem de Deus. Então as pessoas podem experimentar isso. Então, pessoal, fluir pela carne a gente come. Mas isso parece uma coisa muito fútil. Seguir o desejo da carne parece uma coisa muito vã. Ter dinheiro, me achar por isso, parece que é coitado desse tipo de pessoa. Eu ficar me gabando. Esse tipo de pessoa parece muito insensata. Essa pessoa que se acha, se gaba. Nossa, coitada, você começa a sentir assim sobre essa pessoa. No mundo tem muitas pessoas que têm dinheiro, você tem inveja deles. Parece que você vai ficar louco vendo que as outras pessoas têm mais que você. Quando eu vou ver melhor que ela? Quando eu vou ter uma casa igual a dela? Quando eu vou ser assim? Dentro desse coração, porque a maioria das pessoas vivem nesse coração, elas são arrastadas por isso. Mas Deus entrando no meu coração, aquela paz que Ele me deu, aquele mundo do coração que Ele me deu, a felicidade que Ele me deu, se eu experimentar isso, eu posso comer. Mas a felicidade que vem da comida e a felicidade que vem de Deus não tem nem comparação.
tenho muito dinheiro, mesmo assim eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu tenho que ficar triste, eu tenho que ter preocupação. Ele nos dá a verdadeira liberdade sobre isso. O meu pai, 3 dias antes dele falecer, diante da morte, quando ele percebeu que ele estava diante da morte dele, eu pude ver a verdadeira imagem do meu pai exatamente. Ah, esse é o verdadeiro pai, meu verdadeiro pai. O meu pai, até agora, ele foi arrastado e enganado pelo pensamento de Satanás. Ele foi escravo do pensamento de Satanás e foi arrastado por isso. Por isso ele viveu uma vida escura de trevas. Quando meu pai ficou diante da morte, aquele coração do meu pai todo foi demolido, né? A limpeza, a pureza, a paz, a graciosa, abençoada vida, a vida, coração do meu pai foi a primeira vez que eu pude sentir isso. Pessoal, nós acreditamos em Deus, mas, embora eu tenha recebido perdão do pecado, eu não entrei perfeitamente para viver em Deus, mas porque o meu coração é arrastado pela cobiça e desejo da carne, a paz que Deus me deu, a felicidade que está em Deus, a graça, o amor que está em Deus, nós não estamos vivendo dentro disso, mas dentro de muitos desejos e cobiças de Satanás, essas coisas estão preenchendo o nosso coração. Isso arrasta o meu coração, isso arrasta os meus passos, isso arrasta a minha pessoa. Por isso, sendo arrastado por isso, a pessoa que recebeu a salvação, há muitas pessoas que estão vivendo atrás disso. Em Romanos capítulo 6, está escrito que eu fui crucificado com Cristo na cruz. Quanta tolice e insensatez eu viver através da carne, né? Explica detalhadamente. Os irmãos da nossa igreja, todos sabem que tem que quebrar o desejo da carne. Se eu viver seguindo o desejo da carne, eu tenho que viver quebrando o desejo da carne, né? Embora as pessoas saibam disso, os irmãos saibam disso, mas porque eu gosto da carne? Porque eu amo esse desejo, porque eu gosto do desejo, porque eu gosto dessa cobiça. Eu não tenho coração para cortar friamente a isso. É isso que está me segurando e agarrando. Quando eu converso com os irmãos, com os missionários, eles pastoreiam. Mas aparece exatamente como eles ministram. Tem pessoas que estão sendo arrastadas pelos desejos da carne. Uma vez, quando eu estava em Daejeon, em 1987, quando a gente construiu a nossa igreja, um soldado veio para a nossa igreja e ele trabalhou. Ele falou que estava numa base especial, né? Então, eu estava em Seul naquele tempo e ele veio me procurar. Pastor, eu vou construir a igreja aqui e, através de Deus, eu vou cuidar de todo o som aqui, tá? Ah, tá bom. Eu falei, né? Aí ele falou o que para mim? Meu amigo está no aeroporto de Gimpo. Se for para o aeroporto de Gimpo, o meu amigo está ali e ele pode comprar esses equipamentos de som, porque ele está na alfândega ali, pode comprar mais barato. Aí ele falou que um dia ele ia para o aeroporto e ver. Aí ele falou, pastor, o senhor não precisa de um relógio Rolex?
Aí eu falei, eu não preciso de um relógio Rolex. 목사님 차시면 진짜 어울릴 것 같은데. Ai, pastor, eu acho que vai combinar muito com o senhor um relógio da Rolex. Aí eu falei, não preciso. 목사님 그 혼자 운전하시는데 혹시 그 Pastor, o senhor dirige sozinho, né? Senhor, será que o senhor, se o senhor colocar no carro assim uma câmera assim que saiba onde está a polícia, não ia ser bom? Eu falei, irmão, eu sei que às vezes eu passo a velocidade, né? Mas eu não quero trapacear com essas coisas, né? Deixa. Aí o irmão falou para mim, pastor, se o senhor tiver aquela máquina aí na sua casa, não seria bom? Eu falei, irmão, na igreja de Hambat, fazer o som, se você quiser dar para Deus, então pode dar. Se você não quiser, então não dá. Mas não fala mais para mim sobre essas coisas. Eu cortei. Aí eu não falei mais nada. Esse irmão, que se diz irmão, eu falei, pastor, falei para um outro pastor, eu acho ele estranho, né? Principalmente, eu não estou entendendo direito, né? Aí ele falou, não, pastor, ele é bom, é um bom irmão. Aí eu falei, é? Ele estava dirigindo o carro da igreja e ele passou pela polícia, daí a polícia o parou e era cancelada a carteira de habilitação dele. Ele foi preso na hora. Depois o outro pastor foi lá e falou. Aí esse irmão veio e falou, pastor, eles não sabem bem quem eu sou, né? Mas eu logo já vou sair daqui. Há muitas pessoas que trapaceiam na igreja. Mas pela graça de Deus, eu também já quase fui trapaceado várias vezes, né? Mas pela graça de Deus, eu pude me livrar disso. Depois eu descobri. Ele tirou dinheiro de um monte de irmão da igreja, né? Depois eu descobri. Aí eu fiquei chocado naquele tempo, por quê? Nossa, se eu quisesse ter um relógio da Rolex, eu também ia ter mordido a isca. Se eu tivesse tido essa cobiça, esse desejo. Pessoal, a maioria das pessoas, sabe o que o bloqueio na vida das pessoas? Esses desejos da sua carne, quando vocês vivem, as pessoas que trapaceiam, que são trapaceadas, não são simplesmente trapaceadas. Elas são prejudicadas, passam por dificuldade. Por quê? Porque elas têm cobiça. Se tiver fé em acreditar em Deus, Deus torna a tua vida muito limpa. Eu pensei que aquela coisa, boys fishing, fosse uma trapaça assim, muito criança, infantil, né? Mas eu caí uma vez nessa trapaça. Nossa, eu quase estava perdendo, né, tudo para esses trapaceiros, né? Mas pela graça de Deus eu me libertei disso. Eu não sou perfeito, eu sou fraco. Então, se Deus não me proteger, o problema de saúde, o problema de trapaça, o problema de dinheiro, o problema de pecado, qualquer coisa que seja, eu posso cair. Mas porque os irmãos não sabem muito bem sobre isso, não querem se livrar de ir não querem ir para o mundo de Deus. Por quê? Porque gostam da carne. Eu quero viver bem, quero cumprir, eu quero satisfazer os desejos da carne. E vivendo assim, seguindo o desejo da carne, passando dificuldade, problemas. Outra vez, um irmão falou que ganha de salário por mês $3.000.
E ele estava falando quanto ele ofertava para a igreja. E eu escutei que ele ele entrou em tentação por causa dessa oferta que ele dava para a igreja. Eu não falei muito, né? Mas eu falei para aquele irmão, não é assim. Você acha que Deus vai te dar prejuízo? Você acha que Deus vai te deixar ficar pobre? A nossa igreja, as pessoas da nossa igreja, quando a gente vê eles criando os filhos pela fé, não tem nem comparação como as pessoas criam os filhos no mundo, né? Os pais não têm controle sobre os seus filhos. Mas, pessoal, as pessoas da nossa igreja que criam os filhos pela fé, hoje em dia as famílias estão todas quebradas. Mesmo que o casal viva, mas mesmo assim eles têm namorado e namorado, né? Todos têm, né, um outro. Todas as famílias do mundo estão quebradas. Quase não tem marido ou mulher que tenha doença da desconfiança. A maioria das mulheres do mundo desconfiam do seu marido, os homens desconfiam, também vivem desconfiando da sua esposa, né? E quando surge um motivo para divórcio, não precisa nem brigar, porque não tem amor. E simplesmente se divorciam. E porque hoje em dia a sua pessoa está num lugar muito alto, quebrar o seu coração, se rejeitar, jogar fora o seu conceito, as pessoas simplesmente insistem nisso e vão adiante. Por isso muitas pessoas se suicidam. Mesmo que não se suicidem, tem muitos desejos no coração de se suicidar. As pessoas não sabem quão difícil é viver no mundo. Vêm para a igreja, não só porque a gente recebeu o perdão do pecado, mas Deus não nos conduz para o caminho mau e ruim, mas para um caminho abençoado, para um caminho bom. Mas no nosso coração, a gente tem que ter uma separação. Eu vou viver seguindo o desejo da carne ou vou viver seguindo a vontade de Deus? Porque a maioria das pessoas não conseguem colocar uma separação aí. Quando escuta, sim, tá certo. Aí depois vai pro desejo da carne, depois vai pro caminho de Deus. Então as pessoas começam a perder a força. Dentre os ministros, quando a gente vê as pessoas sendo conduzidas pela fé, então elas são transformadas, né? Hoje eu li 2 Reis capítulo 7, né? Eu já falei várias vezes sobre esse capítulo. Em Tegu, essa vez, eu preguei sobre essa palavra. Cada vez que eu prego essa palavra, o meu coração fica muito emocionado. Então, 2 Reis capítulo 6, capítulo 7, o rei de Israel está lutando contra os sírios. E Deus ajudou, concedendo vitória, salvando Israel. Mas Deus não queria salvar Israel dos sírios. Mas Deus queria ter um coração com o rei de Israel e queria que assim eles vencessem os sírios, né? Deus desejava isso. Deus, para o rei de Israel, mandou um profeta. Tá vindo o exército da Síria por aqui, então bloqueia, dessa vez daquele outro lugar, então bloqueia ali, aqui, ali. Então Deus mostrou onde estava vindo o ataque. Deus queria que o coração do rei de Israel se inclinasse para ele, para que assim ele tivesse fé, tivesse paz, tivesse alegria, assim como foi na época de Davi. Deus queria conduzir para aqueles tempos. Mas o rei de Israel, ele não podia negar a Deus, mas ele também não podia negar o seu desejo da carne, porque ele era rei. Tinha boas bebidas no palácio, tinha boas comidas no palácio, porque ele era rei. Como ele era rei, tinha muitas mulheres bonitas ao seu redor. Então ele tinha que cortar isso e ir para diante de Deus, mas ele não queria isso.
Pessoal, o rei como rei, servo como servo, povo como povo. Então Satanás colocou uma isca para que as pessoas não vão para diante de Deus. Então eu dar toda a minha pessoa, depositar minha vida para Deus. Por que eu não posso fazer isso? Por causa do desejo da carne, da vontade da carne. Parece que é bom. No meu coração eu sinto que as coisas da carne são boas. Por isso, Satanás faz eu seguir o desejo e a vontade da carne e me dá sofrimento, me dá agonia, me dá dificuldade. E mesmo que eu ore para Deus, parece que Deus não vai escutar essa minha oração, eu não tenho certeza. E assim orando, eu acho que Deus não vai trabalhar. E fluindo dessa forma, faz ter um outro mundo no nosso coração, faz com que eu viva no mundo e faz com que sejam esses fracos cristãos, né? Satanás trabalha dessa forma. Mas, pessoal, esse rei de Israel que está na Bíblia, Deus continuamente fez aquele trabalho de trazer o coração de Israel. O Eliseu trouxe Deus fez com que os sírios não pudessem atacar Israel. Mas mesmo assim, o rei de Israel não teve relação com Deus. Nós somos o povo de Deus, nós somos pessoas de Deus, mas mesmo assim ele não se tornou um coração com o de Deus. E assim, no final de 2 Reis capítulo 6, o exército da Síria sitiou o povo de Israel, e assim a Samaria fechou as portas. E assim os sírios estavam esperando do lado de fora. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Dentro da cidade tinha casa, viviam pessoas, mas não tinha cultivação de nada. Eles não podiam cultivar nada. Mesmo que cultivassem, não podiam colher, por causa dos sírios. O povo de Israel estava morrendo, e assim as mães estavam comendo seus próprios filhos. Eles estavam passando por essa tamanha dificuldade, mas o rei de Israel tinha que ter relação com Deus, procurar a Deus. Nós estamos passando por essa dificuldade. Chama o servo de Deus, o Eliseu. Por que Deus está permitindo esse problema para nós? Vamos procurar por Deus agora. Nós não temos comida. Então todos nós estamos passando fome. Vamos procurar por Deus. Procura por Eliseu. Eu sou rei, mas eu não posso resolver isso. Então, Deus desejou com que o rei de Israel voltasse assim diante de Deus. Mas o que o rei falou? Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Então ele queria matar Eliseu, filho de Safate, profeta de Deus. Satanás estava arrastando assim o coração do rei. Essa história traz um grande significado para nós hoje. Então, nós somos reis do reinado do nosso coração, sem depender de Deus, sem ter relação com Deus. Se vocês tiverem relação com Deus, se tornarem um coração com o de Deus, uma coisa que vocês vão poder sentir, porque o desejo da carne faz com que a gente não escute a voz do Espírito de Deus. Então, se vocês se aproximarem de Deus, se vocês querem receber a graça de Deus, então assim, para comprar um bom carro, assim como você tem que gastar bastante dinheiro, para receber graça de Deus,
Você tem que rejeitar a voz de Satanás e ir para o desejo da carne e ir para diante de Deus. E a paz que vem de Deus, a felicidade que vem de Deus, a graça que vem de Deus, abençoa e nos dá graça na nossa vida. E assim nós podemos acreditar nisso. Então Deus continuamente trabalha. Pessoal, frequentemente Deus me fez, quebrou meu coração, né? Eu já testemunhei várias vezes para vocês que eu já fui quase quase morri por causa do meu coração. Quando o meu intestino ficou retorcido, né? Então, dinheiro, carro, poder, honra, glória, nada disso era de valor diante da morte. Deus fazendo eu passar por essa dificuldade, aqueles desejos, as vontades da carne, não tem como comparar com a paz que Deus me deu. A paz que veio da parte de Deus, a gratidão, a felicidade que vem da parte de Deus começou a preencher o meu coração. Eu pude sentir isso. Deus, para vocês, o dinheiro, o poder, sabedoria, essas coisas, parece que no momento você tem dinheiro, mas se você tiver dinheiro, você vai ter sofrimento, você vai ter agonia, mas o dinheiro não vai resolver isso. Dinheiro é bom, mas não resolve isso. Mas quando você entra em Deus, qualquer problema que a gente se depare, Deus ele conduz de uma forma muito agradável. As pessoas não querem depender desse Deus. Então, estão tendo uma vida espiritual adequada para ela. Nenhuma vez eu briguei e perdi, porque Deus está comigo. Quinta-feira passada, eu fui fazer assinaturas de livro. Nossa, eu fiquei tão assustado lá na livraria. Quantos livros existem? Milhares, milhões de livros. Mas o pastor Oksu Park, antigamente teve aquela história, né, de um pescador que estava com um professor. Você conhece literatura? Não, você não sabe o que é literatura. Não, o que é literatura? O pescador perguntou. Pessoal, eu sou uma pessoa que não sei sobre literatura. Escrevi um best-seller. Chinês, inglês. A gente está preparando para publicar nessas línguas. Ultimamente tem entrado bastante dinheiro na minha conta. Mas todo esse dinheiro eu decidi depositar para o trabalho de Deus. Quando eu fui para o Quênia, eu encontrei aquele outro pastor. Eu vim aqui para mostrar que Deus está vivo aqui na África. Eu também quero mostrar para vocês que Deus está vivo. Pessoal, dentro da nossa igreja, nós vimos muitos trabalhos do nosso Deus vivo. Agora, chegou o momento da gente se decidir. Nós não temos que seguir vagamente o desejo da carne. Mas entrando em Deus, através de Deus, vamos jogar fora os métodos humanos e Deus tem que se tornar minha segurança. E tem que depositar minha família, meus filhos, o meu negócio, o meu futuro para Deus. Eu tenho que largar tudo isso e acreditar em Deus. E quando vem essa fé de Deus dentro de mim, é que Deus pode começar a trabalhar.
Em 1 Reis capítulo 7 está escrito o quê? Amanhã, a estas horas, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. A porta de Samaria. Ninguém acreditou, embora tivesse sido Deus que tenha falado. Naquela noite, os leprosos vieram. Ah, tem comida aí, mas ninguém deu. Ah, sim, aquela hora. O servo de Deus falou que dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Ah, então essa é a vontade de Deus. Então vamos para os Círios, né? Então ninguém falou isso. Somente, eles só estavam falando, não, os soldados devem estar se escondendo. Eles não acreditam em Deus. Amados irmãos, a pessoa de Deus disse, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Será que isso vai ser possível? Até no meu pensamento eu fico julgando. Isso é a palavra de Deus, mas o que o capitão falou? Ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Pela a palavra de Deus, ele julgou pelo pensamento dele. Mas o que o servo falou? Tu verás, porém, não poderás comer. E ele morreu sendo pisoteado pelas pessoas. Satanás, ele nos engana. Faz com que a nossa vida fique em paz, fique confortável. Antigamente, por causa da vida espiritual, as pessoas iam para a prisão, morriam, eram desprezadas, apanhavam. Naquele tempo, por causa dessas coisas, nós tínhamos que jogar fora o desejo da carne e ir para diante de Deus. Mas hoje em dia tem perseguição. Tem algum motivo para passar fome? As pessoas somente estão sendo arrastadas para o desejo e para a cobiça da carne. Hoje de manhã, pessoal, diante de Deus, nós temos que decidir o nosso coração. Não vamos adiar para depois. Diante de um motivo de morte, quebrando o coração, não vamos jogar fora assim a nossa carne. Ah, porque não teve outro jeito, eu tive que jogar fora. Não vamos fazer assim. A paz que vem de Deus e a paz que vem do mundo não tem nem comparação. A paz que eu lhes dou não é igual à paz do mundo. A paz do mundo, ela se quebra em pouco instante, mas a paz de Deus nunca se quebra. Depois que eu experimentei o amor de Deus, qualquer coisa que o mundo me dê, eu não posso trocar. Eu deixei todo o desejo do mundo e segui a Deus. Que nós possamos ter essa vida de seguir a vontade de Deus. Amanhã, estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, a porta de Samaria. Se o servo de Deus falou isso, então vai dar. Será que vai dar? Será que não vai dar? Se não der, o que vai acontecer? Se eu falar isso, se não der, melhor ficar quieto. Não esse tipo de vida espiritual, pessoal. Se Deus falou que vai dar, então vai dar. Amanhã de manhã vai dar. Tendo fé em Deus, ficando preso na carne, preso no desejo da carne, não esse tipo de vida espiritual, mas que a gente possa ter essa vida espiritual seguindo a vontade de Deus. Vamos orar.